Então no vídeo de hoje eu decidi trazer uma coisa um pouco diferente aqui. Eu decidi aprofundar o conhecimento de vocês e eu vou explicar a estratégia infalível que fez grandes investidores fazerem fortunas no mercado financeiro. Grandes investidores que eu falo é como Warren Buffett, Primo Rico, várias pessoas conhecidas no mercado de ações, e um método que eles utilizam para poder analisar empresas, que é começar pelo setor. E eu vou te explicar um pouco mais sobre o efeito Linde e o viés de confirmação. Então bora pro vídeo que você já vai entender. Existe uma coisa no nosso cérebro que é chamado de viés de confirmação. Ele é um mecanismo criado pelo nosso cérebro para poder validar as informações do nosso dia a dia. Para viver no cotidiano, o cérebro precisa transmitir e adquirir uma série de informações. E para validar essas informações, ele utiliza do viés de confirmação. É basicamente o seu cérebro forçando você a estar certo sempre. Um exemplo prático disso é quando você decide, por exemplo, comprar um carro vermelho. E aí você anda na rua, o seu cérebro começa a enxergar só carros vermelhos. Você começa a contar um monte de carro vermelho. Você abre o OLX ali e decide comprar, eu quero um Fiesta vermelho. Sai na rua, vê um Fiesta vermelho. Vira a esquina, outro Fiesta vermelho. Esse é o seu cérebro destacando as informações que ele acha certa e relevante e apresentando para você. No mercado financeiro funciona da seguinte forma. Você vê um vídeo meu, você vê um vídeo do Primo Rico, você vê um vídeo do Investidor Sardinha, e aí vai o influenciador e fala o seguinte: essa ação está barata, essa ação tem um crescimento bacana, essa ação tem uma receita bacana. A gente sempre fala que não é recomendação de compra, mas como nós somos pessoas com conhecimento mais elevado sobre o assunto, o seu cérebro tende a adquirir essa informação como correta e internalizar ela na sua cabeça. Mas, como a gente sabe, dinheiro não aceita desaforo e não existe meio termo no mercado financeiro. Então, se você escolher uma empresa mais ou menos, uma empresa ruim, você vai perder dinheiro. Porque aquela empresa vai lá e vai apresentar prejuízos, vai apresentar crescimento, vai apresentar queda na receita, vai apresentar queda no lucro e a cotação vai cair. E como que eu faço então para poder me blindar desse viés de confirmação? Começando pelo setor. Porque se você começar pelo setor, na hora de escolher uma ação, o que você vai fazer? Vai escolher o setor, vai analisar o setor, vai entender como o setor funciona e depois disso você vai comparar as empresas daquele setor para poder chegar na melhor empresa daquele setor. Essa é a única forma que eu conheço de você se blindar. E parece bem vago quando a gente fala como começar pelo setor, mas para escolher um setor você precisa também ter uma série de filtros, de requisitos. Eu coloco na minha cabeça da seguinte forma: para escolher um setor, eu olho duas coisas: perenidade e segurança. Então vamos supor que você queira escolher uma empresa para investir. Então, para se blindar do viés de confirmação, você opta pelo setor. Aí você fala assim: ah, beleza, mas como que eu faço para escolher um setor? Primeiro, você olha para a segurança daquele setor. Quando eu falo segurança, eu falo de capacidade desse setor de fornecer ali um ambiente econômico favorável para o crescimento e para a lucratividade dessas empresas. Por exemplo, vamos colocar o setor de energia elétrica contra o setor de aviação civil. No setor de energia elétrica, as empresas têm um lucro muito alto, duram muito tempo e pagam bons dividendos. No setor de aviação, a gente tem um histórico de falência muito grande, empresas que dão prejuízo e não pagam dividendos. Olha, por exemplo, a lista de falências do mercado de aviação civil nos últimos anos. Olha o tanto de empresa que faliu. Pois é, esse é o setor de aviação civil. A margem das empresas de aviação são extremamente baixas e é por isso que elas apresentam uma falência muito grande. Então, quando eu falo segurança, eu falo da capacidade desse setor de gerar lucros para as empresas que estão dentro dele mesmo, a atividade ser lucrativa. E depois de analisar a segurança, vamos colocar a mão na massa e vamos falar sobre perenidade. O que seria perenidade? Para falar sobre perenidade, tem um conceito muito engraçado que é o chamado efeito Linde. Se você vê vídeos do Primo Rico, se você vê vídeos do Investidor Sardinha, você já deve ter se deparado com esse conceito. Mas de maneira simples, o que seria o efeito Linde? O efeito Linde nada mais é do que uma teoria criada numa cafeteria, num bar, que era chamada Lindes, né? Aqui na tela você consegue ver o que era Lindes. Lá era um local onde as pessoas faziam show de comédia stand-up, ou seja, stand-up comedy. Os comediantes iam lá e se apresentavam. E aí foi criando um conceito, as pessoas começaram a tentar entender quanto tempo que uma carreira de um comediante durava. Meio que uma conversa de boteco mesmo. E aí eles chegaram na seguinte teoria: um comediante vai durar metade do tempo que ele já tem de carreira. E como que a gente faz para trazer isso para o mercado financeiro? Simples. Olha para o setor de energia elétrica. Desde quando que ele existe? Desde quando a gente utiliza da energia elétrica? Pois é, tem muito tempo. Então o setor de energia elétrica tende a durar metade do tempo que ele já durou. Se a gente tivesse aí um número exato de 100 anos, ele duraria mais 50 anos. É claro que não é isso.
Agora, por exemplo, o setor criado recentemente. Apesar das pessoas falarem muito sobre as empresas de tecnologia, a tecnologia ainda é bem recente. Empresas como Microsoft, Google, Amazon, Facebook não tem uma perenidade, não tem um histórico muito grande. Existem várias empresas muito mais antigas do que ela. Então, olhando para isso, por exemplo, vamos olhar para a Klabin. A Klabin tem 120 anos de história. Isso significa que ela duraria, no mínimo, mais 60 anos. Então, perenidade, grava sempre na sua cabeça que é a capacidade da empresa de se provar e perdurar nos próximos anos. Se ela já se provou, ela tende a durar mais tempo. Se ela ainda é recente, ela pode quebrar. Fazendo esse comparativo, você vai descobrir que existem alguns setores mais seguros do que outros. Então, o setor financeiro, bancário e seguros, por aí vai, é um setor que dá lucro, que as empresas são lucrativas. O setor de utilidade pública no geral, saneamento e energia elétrica, dá muito dinheiro. O setor de consumo cíclico ali dá muito dinheiro. O setor de materiais básicos dá muito dinheiro. Então, são setores mais perenes. E aqui, para te ajudar ainda mais, eu vou te dar duas dicas, que pode ser uma tarefinha de casa aí para você que assistir esse vídeo no sabadão de manhã. Primeira dica que eu te dou é: selecione pelo menos 3 setores e estude ele a fundo. Eu separei 3 setores que vai te ajudar, são setores que estão no seu cotidiano todos os dias. Então, seguradora, você entender como que funciona o seguro, as seguradoras, a resseguradora, as corretoras de seguro, como que funciona o mercado de seguros, se as empresas ganham com float, se elas emprestam dinheiro, como é que elas gerenciam o caixa, como que funciona as seguradoras no total, como que funciona os bancos, setor bancário é muito bom para você olhar como é que os bancos ganham dinheiro, aprende sobre margem dos fundos dos bancos, aprende também sobre lucratividade dos bancos, aprende sobre carteira de crédito simples expandida, carteira de crédito classificada, aprende sobre índice brasileiro, índice de mobilização e volta aqui e comenta nesse vídeo. E outra tarefinha que você pode fazer, cara, que é uma dica de ouro aí, que eu demorei muito tempo para poder entender, é: comece por setores que você já conhece. Se você é um médico, dá uma olhada no setor de saúde, dá uma olhada como que as empresas do setor de saúde ganham dinheiro. Sai um pouco do consultório e olha para um cenário macroeconômico, olha para como os grandes players do mercado de saúde ganham dinheiro. Fleury, Redditor, Hapvida, Odontoprev, vê como essas empresas ganham dinheiro. Isso vai te ajudar muito. Como você já tem um conhecimento avançado desse setor, você vai conseguir entender um pouco mais sobre como elas funcionam. Isso vai te ajudar. E esse conhecimento, cara, custou muito para eu poder aprender. Foram anos ali estudando, livros, lendo. Esse método aí, Warren Buffett utiliza, Primo Rico utiliza, vários investidores de sucesso, Benjamin Graham, Ray Dalio, todos eles utilizam desse método. O Bars, por exemplo, utiliza desse método. Todos eles sabem que é muito importante começar pelo setor. É uma coisa básica que pouca gente ensina. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, compartilha, me ajuda a fazer esse canal crescer e entregar esse conhecimento para outras pessoas. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui.